Selton Mello, eu me lembro. Selton Mello celebra 4 décadas de carreira com o lançamento da biografia Eu Me Lembro, cercado por memórias da família, dos amigos e da sua arte. A trajetória é narrada em primeira pessoa, em resposta a uma série de perguntas feitas por um time de 40 estrelas da TV, teatro, cinema e literatura, como Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Zuenir Ventura, Marjorie Chiano, Jefferson Tenório e Fábio Assunção. Lançamento da Jambo Editora. O livro conta com 3 cadernos de fotografias, que retratam momentos distintos da vida do ator e somam mais de 70 fotos, um bônus à experiência de leitura. Ao longo dos capítulos, Selton descortina os principais personagens que interpretou. Dublou e dirigiu, revela bastidores de gravações, as técnicas usadas para compor seus trabalhos e detalha experiências inesquecíveis, como dirigir o ator Paulo José já debilitado pelo Parkinson no antológico filme O Palhaço. As perguntas dos convidados abrem caminho para a intimidade que ele não costuma compartilhar publicamente. Exemplo disso são as passagens sobre a relação do ator com a mãe, Selva, acometida pelo Alzheimer, e a comunicação mais espiritual mantida pelos dois desde o agravamento da doença. Esse vínculo funciona como a premissa do livro, pois lembrar, hoje, é essencial para manter as memórias da infância no interior de Minas Gerais ou nos corredores da TV dos anos 1980. Eu perdi a minha referência mais importante. Desde então, o meu exercício foi continuar fazendo para ela, mesmo sabendo que ela não vai ver. Ela está aqui e não está. Então agora a minha mãe está dentro de mim, com um texto sensível e poético. Selton dá voz aos desafios encarados ainda no começo da carreira, quando enfrentou o ostracismo após um sucesso meteórico e duvidou do próprio talento. Fala, também, sobre como cada um dos entrevistadores para o livro marcou sua trajetória. A biografia diverte, ensina e comove. Um mergulho profundo na alma de um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Para além de declarar seu amor à vida e à arte, ele se inspira em um grande sucesso ao dar o tom à narrativa. Em Sessão de Terapia, série que dirige e atua, onde dúvidas e angústias são compartilhadas, o espectador se identifica com a busca por respostas. No livro, o autor analisa, com humor refinado e muita ternura, as etapas da carreira e os percalços de forma lúcida e terapêutica, abordando questões delicadas, como transtorno de imagem e depressão. Ele deixa o leitor à vontade para buscar nas entrelinhas um pouco mais sobre sua essência. 1. Considerando o contexto de uso. Pode-se atribuir às palavras percalços e ostracismo, destacadas no texto, sem prejuízo de sentido, os seguintes sinônimos respectivamente: a. Contratempos e insulamento. b. Obstáculos e assimetria. c. Esmorecimentos e glamour. d. Desembaraços e isolamento. Resposta: a. Contratempos e insulamento. Percalços significa dificuldades, contratempos, obstáculos. Portanto, seu sinônimo mais próximo é contratempos. Ostracismo refere-se ao estado de isolamento, exclusão social. Assim, seu sinônimo mais próximo é insulamento. 2. No período, para além de declarar seu amor à vida e à arte, ele se inspira em um grande sucesso ao dar o tom à narrativa. O termo destacado é sintaticamente classificado como a. Objeto indireto. b. Complemento nominal. c. Objeto direto preposicionado. d. Adjunto adnominal. Resposta: b. Complemento nominal. Nesse contexto, a vida e a arte complementam o sentido do verbo declarar, indicando aquilo que é declarado. Como não é um objeto direto, pois não responde diretamente ao verbo transitivo, nem o objeto indireto, não há preposição que estabeleça essa relação, nem adjunto adnominal, não está diretamente ligado a um substantivo, é classificado como complemento nominal, que é um termo que completa o sentido de um nome, neste caso, o verbo declarar. IMET alerta para chuvas em grande parte do país, temperatura cai em SP, grande parte do Brasil está sob alerta de chuvas para os próximos dias, aponta o IMET. Em São Paulo, temperaturas caem pela primeira vez no ano. O que aconteceu? Chuvas intensas podem atingir quase todo o país. Os acumulados podem chegar até 50 milímetros por dia, com ventos de 60 km por hora.
A atenção é maior em áreas de encosta, já que o solo encharcado apresenta maior risco de deslizamento. A formação de umas cais, zona de convergência do Atlântico Sul, provoca tempestades em algumas regiões. Partes do Amazonas, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins, além do sul e oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, devem ser atingidos por tempestades mais fortes a partir da quarta-feira, 24. 3. No texto acima predomina que função da linguagem? A. Conativa. B. Fática. C. Emotiva. D. Referencial. D. Referencial. A função referencial, ou denotativa, da linguagem tem como principal objetivo transmitir informações objetivas, referindo-se a um contexto exterior à mensagem em si. No texto fornecido, a maior parte do conteúdo é dedicada a transmitir informações sobre a carreira, a vida e as experiências de Selton Mello, bem como detalhes sobre seu livro e sua obra. Assim, a função predominante é referencial, pois está centrada na transmissão de informações e referências sobre o assunto em questão. 4. No período em São Paulo, temperaturas caem pela primeira vez no ano. O verbo é classificado como A. Verbo transitivo direto. B. Verbo transitivo indireto. C. Verbo intransitivo. D. Verbo de ligação. Resposta. C. Verbo intransitivo. Um verbo intransitivo é aquele que não necessita de um complemento para expressar sua ação. No caso do verbo caem, não há um objeto direto ou indireto que complemente sua ação. Ele simplesmente indica uma ação que ocorre, sem necessidade de complemento. 5. Em atenção é maior em áreas de encosta, já que o solo encharcado apresenta maior risco de deslizamento. A locução conjuntiva destacada é A. Concessiva. B. Causal. C. Consecutiva. D. Explicativa. Resposta. B. Causal. A locução conjuntiva destacada já que indica uma relação causal entre as duas partes da frase. O que acontece no seu corpo quando você sente medo? Cristina Almeida, colaboração para Viva Bem. Um dos instintos mais básicos de todo ser humano é o medo. Diante do perigo, essa intensa emoção aciona um alarme que promove alterações neurofisiológicas. O objetivo é garantir que estejamos prontos para lutar ou fugir, protegendo órgãos vitais e a nossa sobrevivência. Diante de situações ou objetos que causam medo, a central de alarme do seu cérebro aciona o sistema nervoso simpático, que desencadeia respostas orgânicas como a liberação de hormônios do estresse, o cortisol e a adrenalina. Essas mudanças mobilizam energia para a atividade física, ou seja, preparam o indivíduo para atacar ou evitar o estímulo agressor aprimorando todos os sentidos. 6. Em relação às funções sintáticas dos termos destacados do texto, é correto afirmar que A. Um alarme, objeto direto. B. Alterações neurofisiológicas. Objeto indireto. C. Quando você sente medo, adjunto adverbial de tempo. D. Para atividade física, agente da passiva. Resposta. A. Um alarme, objeto direto. Um alarme recebe a ação do verbo aciona. 7. O uso de vírgulas em. Essas mudanças mobilizam energia para a atividade física, ou seja, tem a função de A. Separar adjunto adverbial deslocado. B. Separar oração subordinada adverbial causal. C. Separar oração coordenada explicativa. D. Separar uma expressão explicativa e intercalada. Resposta. D. Separar uma expressão explicativa e intercalada. Nesse contexto, a expressão ou seja é uma expressão explicativa e intercalada, que adiciona uma explicação ou esclarecimento ao que foi mencionado anteriormente. As vírgulas são utilizadas para isolar essa expressão do restante da frase, destacando A e tornando sua função explicativa mais clara para o leitor. 8. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir, considerando a necessidade, ou não, de uso do acento grave. Crase. Gal Costa trouxe empoderamento ao cantar Brasil, grande sucesso de Cazuza, com os seios à mostra no Rock in Rio em 1994. A plateia foi ao delírio condigal, e com o show que estava proporcionando.
Houve quem criticasse, quem aplaudisse de pé sua performance ousada e surpreendente. Olhares mais conservadores, restou a surpresa, irreverentes e amantes da musa, assobios, aplausos e reverência tamanha ousadia, a entrega para a arte, a criticasse, aqueles, aos, a entrega para a arte, a criticasse, aqueles, aos, a entrega, para a arte, a criticasse, aqueles, aos, a entrega, para a arte, a criticasse, aqueles, aos, Resposta. A entrega, para a arte, a criticasse, aqueles, aos, Gal Costa trouxe empoderamento ao cantar Brasil, grande sucesso de Cazuza, com os seios à mostra no Rock in Rio em 1994. A plateia foi ao delírio com a entrega de Gal para a arte e com o show que estava proporcionando. Houve quem a criticasse, quem aplaudisse de pé sua performance ousada e surpreendente. Aqueles olhares mais conservadores, restou a surpresa, aos irreverentes e amantes da musa, assobios, aplausos e reverência a tamanha ousadia. Exigências da vida moderna. Luiz Fernando Veríssimo, dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma laranja pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina, previne infarto. Uma taça de vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja, para. Não lembro bem para o que, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra. Muita, muitíssima fibra. Fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Só para comer, serão cerca de 5 horas do dia. E não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois da maçã, da banana, da laranja, das 6 refeições enquanto tiver dentes, passar fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar um equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. 9. Com relação ao texto pode-se afirmar que, o benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber, o narrador faz uso de ironia. 2. E nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada, o verbo esquecer é transitivo indireto. 3. Exigências da vida moderna é uma crônica em que o autor faz uso de muitas metáforas. A. Está correta apenas a 1. B. Estão corretas apenas 1 e 3. C. Estão corretas apenas 1 e 2. D. Estão corretas apenas 2 e 3. Resposta. C. Estão corretas apenas 1 e 2. 1. O trecho apresenta uma ironia, pois sugere que seguir todas as recomendações pode levar a uma situação negativa, um derrame, que seria tão sutil que a pessoa nem perceberia. 2. O verbo esquecer-se é transitivo indireto, pois exige preposição para se ligar ao seu complemento, mastigar. 3. O texto apresenta principalmente uma utilização de ironia e exagero para enfatizar as demandas e expectativas da vida moderna, não se destacando pelo uso de metáforas. 10. Do ponto de vista sintático, no parágrafo, todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água. E uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Pode-se afirmar que, todos os dias é um adjunto adverbial de tempo que, no contexto, também é usado para enfatizar a regularidade das ações a serem executadas. B. 2 litros de água é o sujeito da segunda oração. C. O pronome pessoal los funciona como complemento enclítico do verbo e substitui a palavra dias.
D. Segundo o texto, o que consome o dobro do tempo é ingerir 2 litros de água diariamente. Resposta: A. Todos os dias é um adjunto adverbial de tempo que, no contexto, também é usado para enfatizar a regularidade das ações a serem executadas. Todos os dias indica a frequência das ações descritas no texto e funciona como um adjunto adverbial de tempo. B. O sujeito da segunda oração é omitido, sendo uma oração sem sujeito. C. O pronome los não se refere à palavra dias, mas sim à expressão 2 litros de água. D. O texto afirma que urinar os 2 litros de água é o que consome o dobro do tempo. 11. Com o intuito de identificar entre os alunos de uma escola as áreas da matemática de maior interesse entre eles, foi feita uma pesquisa com os alunos do último ano do ensino médio. Assim, foi obtido o seguinte resultado: 78 alunos responderam álgebra, 57 alunos optaram por geometria, e 33 alunos disseram se interessar por ambas as áreas. Sabendo que a quantidade de alunos que afirmaram não se interessar por nenhuma das duas áreas representa 1/3 do total de alunos que possuem interesse em álgebra, geometria ou ambas, qual o número de alunos matriculados no último ano desta escola? A. 136. B. 179. C. 213. D. 224. Resposta: A. 136. Primeiro, vamos encontrar o total de alunos que têm interesse em álgebra, geometria ou ambos. Para isso, somamos o número de alunos interessados em álgebra, 78, com o número de alunos interessados em geometria, 57. Mas subtraindo o número de alunos que têm interesse em ambas as áreas, 33, para evitar a contagem dupla, total igual a 78 57 menos 33 é igual a 102, então, temos 102 alunos que têm interesse em álgebra, geometria ou ambos. Agora, sabemos que a quantidade de alunos que não se interessam por nenhuma das duas áreas é 1/3 do total de alunos que possuem interesse em álgebra, geometria ou ambas. Portanto, 1/3 de 102 é 1/3 vezes 102 é igual a 34, então, 34 alunos não têm interesse em nenhuma das duas áreas. Finalmente, para encontrar o número total de alunos matriculados no último ano da escola, precisamos adicionar os alunos que têm interesse em alguma das duas áreas com aqueles que não têm interesse em nenhuma delas. Total de alunos igual a 102. 34 é igual a 136. 12. Júlia e Sofia resolveram abrir juntas uma cafeteria no centro de sua cidade. Porém, como elas não possuíam o mesmo capital de investimento, decidiram em comum acordo dividir o lucro em partes diretamente proporcionais ao valor aplicado. Ao final do primeiro trimestre, a cafeteria rendeu de lucro um total de R$30 mil. Sabendo que Júlia investiu R$50 mil e Sofia R$70 mil, o valor que cada uma receberá corresponde respectivamente a R$10 mil e R$16 mil. B. R$12.500 e R$17.500. C. R$12 mil e R$16 mil. D. R$10.500 e R$17.500. Resposta: B. $12.500 e $17.500. Júlia investiu R$50 mil e Sofia investiu R$70 mil. A proporção do lucro de Júlia será: proporção de Júlia igual a 50 mil dividido por 50 mil mais 70 mil igual a 50 mil dividido por 120 mil igual a 5 dove avó. A proporção do lucro de Sofia será: proporção de Sofia igual a 70 mil dividido por 50 mil mais 70 mil igual a 70 mil dividido por 120 mil igual a 7 dove avó. Agora, vamos calcular quanto cada uma receberá do lucro total de R$30 mil. Júlia receberá: lucro de Júlia igual proporção de Júlia vezes lucro total igual 5 12 avós vezes 30. 000 igual a 5 12 avós vezes 30 mil é igual a 12.500. Sofia receberá: lucro de Sofia igual proporção de Sofia vezes lucro total igual 7 12 avós vezes 30 mil é igual a 7 12 avós vezes 30 mil é igual a 17.500. 13. Fabrício, Pedro e Mateus colecionam cartas de um jogo. Atualmente, o dobro da quantidade de cartas que Fabrício possui, somado ao número de cartas de Pedro, menos o triplo das cartas de Mateus, dá um total de 63 cartas. Além disso,
sabe-se que o número de cartas que cada um possui é inversamente proporcional a 8, 16 e 24, respectivamente. O número total de cartas que os três possuem é A. 59, B. 63, C. 77, D. 81. Resposta: C. 77. O dobro da quantidade de cartas que Fabrício possui, somado ao número de cartas de Pedro, menos o triplo das cartas de Mateus, é igual a 63 cartas. Isso pode ser representado pela equação 2fp3m igual 63. Além disso, o número de cartas que cada um possui é inversamente proporcional a 8, 16 e 24, respectivamente. Isso significa que f multiplicação 8 igual p multiplicação 16 igual m multiplicação 24. Agora, podemos resolver esse sistema de equações para encontrar os valores de f, p e m. Da segunda igualdade, temos p igual a 8/16 avós vezes f igual a 1/2 de f. E da terceira igualdade, temos m igual a 8/24 avós vezes f igual a 1/3 de f. Substituindo p e m na primeira equação, obtemos 2f1/2 de f menos 3 vezes 1/3 de f igual a 63. 2f1/2 de f menos f igual a 63, 5/2 de f menos f igual a 63, 3/2 de f igual a 63, f igual a 63 vezes 2 dividido por 3, f igual a 42. Agora que encontramos f, podemos encontrar p e m. P igual a 1/2 vezes 42 é igual a 21, m igual a 1/3 vezes 42 é igual a 14. Portanto, o número total de cartas que os três possuem é FPM igual a 42, 21, 14 é igual a 77. 14. Guarulhos é sinônimo de aeroporto, é a porta de entrada do Brasil para o mundo. Sua vocação aeroportuária remonta à sua inserção na dinâmica econômica nacional. Com o início da construção no ano de 1980, o aeroporto de Cumbica, hoje, é um dos principais hubs da América Latina. Dentre as características técnicas e infraestrutura aeroportuária podemos destacar algumas como: pistas de pouso e decolagem, 301.500 metros quadrados, 09R por 27 litros com 3.000 metros por 45 metros e 09L por 27R com 3.700 metros vezes 45 metros. Homologada para operação de aeronaves de código F, A380, um estudante de arquitetura, com o objetivo de criar uma versão em miniatura do aeroporto de Guarulhos, resolveu confeccionar uma maquete na escala de 1h50. Considerando as medidas das pistas 09R por 27 litros e 09L por 27R fornecidas no texto acima, a área, em sobrescrito 2, que as duas pistas irão ocupar na maquete serão respectivamente a. 54,0 e 66,6. B. 27,0 e 33,3. C. 13,5 e 16,5. D. 27,0 e 31,5. Resposta: A. 54,0 e 66,6. Para a pista 09R 27L com dimensões de 3.000 metros por 45 metros, na maquete, a largura será 45 sobre 50 igual a 0,9 metros e o comprimento será 3.000 sobre 50 igual a 60 metros. A área da pista 09R 27L na maquete será 0,9 vezes 60 igual a 54 cm². Para a pista 09L 27R com dimensões de 3.700 metros vezes 45 metros. Na maquete, a largura será 45 sobre 50 igual a 0,9 metros e o comprimento será 3.700 sobre 50 igual a 74 metros. A área da pista 09L 27R na maquete será 0,9 vezes 74 igual a 66,6 cm². 15. Em uma turma da terceira série do ensino médio de uma escola, 60% dos estudantes são meninas e 20% dos estudantes foram aprovados sem a necessidade de fazerem a prova final. Considerando os estudantes que obtiveram aprovação sem prova final, 40% são meninos. Assim, tendo em vista o total de estudantes, qual é a probabilidade de selecionar ao acaso uma menina que precisa fazer a prova final para obter sua aprovação? A. 12%. B. 20%. C. 40%. D. 48%.
Resposta D. 48%. Primeiro, calculemos quantos estudantes foram aprovados sem a necessidade de fazerem a prova final. 20% dos estudantes foram aprovados sem prova final. 20% dos estudantes foram aprovados sem prova final. Dos estudantes aprovados sem prova final. Determine quantos são meninos e quantos são meninas. Sabemos que 40% dos estudantes aprovados sem prova final são meninos. Portanto, 60% dos estudantes aprovados sem prova final são meninas. Calculemos a probabilidade de selecionar ao acaso uma menina que precisa fazer a prova final. Considerando que 20% dos estudantes foram aprovados sem prova final, então 80% precisam fazer a prova final. Dentre esses 80% que precisam fazer a prova final, 60% são meninas. Probabilidade igual a 80% vezes 60% é igual a 0,80 vezes 0,60 é igual a 0,48 é igual a 48%.